Do jeito que terminou, o próximo episódio pode ser um pouco problemático. E vocês vão entender o porquê o próximo episódio de Segredo na Ilha pode decepcionar muito. Bom, mas antes de falar sobre esse assunto que eu quero iniciar no final do vídeo, vamos para o nosso resumo e análise do episódio número 7 de Ordem Paranormal, O Segredo na Ilha. Bom, primeiramente eu vou contar toda a história aí do que foi no episódio de uma forma bem mais rápida e leve, pontuando algumas questões aí que eu não achei tão interessante na sessão e outras que eu achei muito interessante. Falar um pouco sobre o que eu achei sobre a evolução dos personagens e bom, raciocinar aí como possa ser o final do próximo episódio, como possa ser o próximo episódio em si e mostrar o porquê essa campanha pode não fazer sentido. Bom, vamos lá, começando com as primeiras coisas que eles fizeram na sessão. Não esquece de já deixar o seu like, se inscrever no canal se você gosta das minhas análises, resumo e também na opinião que eu passo nesses vídeos. Então, vamos lá. O episódio começa com todos sentindo que todos vão morrer hoje, mas sentindo que a mansão tem o que possa fazer com que eles se salvam desse sentimento, ok? Então, eles decidem treinar como já tinha sido passado no episódio passado. Bom, o Olivier vai de especialista, o que é uma coisa que é interessante, mas ao mesmo tempo não. Vocês podem ver que durante a sessão inteira, o Olivier poucas vezes se destaca em questão de ir e agir, ou seja, ele normalmente acaba não indo investigar, não indo conversar, como uma parte principal da sessão em que eles jogaram muito dado ali de diplomacia, e o Olivier, como um especialista que tem muitas perícias e consegue ter eclético, se não me engano, todo especialista tem eclético, não tenho certeza absoluta, ele poderia ter sido muito melhor nesses momentos, mas pela forma que o Goulart utiliza o seu personagem, ele acaba não fazendo muito parte dessas investigações e dessas perícias, ele acaba ficando um pouco mais no canto. E o real, não sei se tinha uma classe que combinasse em si com o Goulart, fora combatente, por causa de uma questão de se você tá numa briga, você vai dar tiro, você vai disparar, e combatente acaba facilitando na hora de fazer essas questões, tá? A Bárbara foi de combatente, eu não sei como que tava as teorias de quem ia com que, eu não parei muito para olhar essas questões, mas se eu não me engano, muita gente falava que a Bárbara ia de especialista, o que fazia um pouco de sentido, mas a Gabi, ela foi pelo lado de a Bárbara quer matar, a Bárbara quer acabar com essas criaturas, então ela foi de combatente. Não acho que é uma coisa muito que combina, já que ela tá utilizando uma faca ao invés de uma arma, uma coisa que já foi até explicada pelo Selbit, que é por que não tem a classe pugilista, né? Não tem como você formar um combatente pugilista no sistema, porque como ele disse, são criaturas gigantes e lutar com soco não parece uma boa ideia. Assim como lutar com uma espada não faça tanto sentido, né? Lutar melee é um pouco mais arriscado contra uma criatura. Lógico, existem pessoas que se destacam com isso, como o próprio personagem do Luba. Mas temos que lembrar que o Joey, ele se especializou muito para que possa utilizar a espada. No início ele utilizava a arma. Então passou-se por muitas mudanças para que ele realmente fosse forte o suficiente para tancar uma criatura de perto. Bom, e nós tivemos o Milo e a Amelie como ocultistas, assim como esperado, tanto porque a classe ocultista é algo que combinava um pouco com a Amelie, e pro Milo, por causa que ele já tinha uma marca que fazia ter aquele sentimento de que ele tinha algo paranormal dentro. Bom, e o Wanderlei, ele ajuda todos eles e acaba não descansando, então ele fica bem mal. Depois de várias conversas da Bárbara, de que eles têm que impedir o sino, ou se eles têm que tocar o sino para chamar a criatura e aí matar a criatura, o Milo olha para o quadro de sua família e tem um sentimento, como já tinha sido passado, um sentimento bom. Ele volta a se conectar com Miguel. Não gostei muito de uma questão, porque eu entendi diferente quando o Selbit falou, mas eu acho que o Selbit adaptou depois que ele percebeu, ah não, o personagem não entendeu, o Matt não entendeu, e eu vou falar que é isso mesmo e ok, segue. Porque até onde eu lembro, o Selbit falou meio assim, você pode ver o Miguel a qualquer momento e conversar com ele, ok? Você pode se conectar com o Miguel a qualquer momento. Então o que eu tinha pensado não era um troca-troca que nem o Luciano, que o Luciano tá aqui e o Luciano virava o Fernando, lógico, normalmente em climas de ameaça, né? Eles não conseguiam fazer isso o tempo inteiro, tipo, troca e aí muda, troca e aí vai pro outro. E eu tinha pensado que seria uma coisa meio tipo assim,
Ele tá conversando aqui com a Bárbara, em vez de ele virar o Miguel e conversar com a Bárbara e tal, ele iria só falar, ó, Bárbara, ele tá aqui do meu lado, eu passo o que ele estiver falando pra você, do mesmo jeito que tu assim, meio que tipo, ele vai falar e eu vou falar o que o meu amigo imaginário, que na verdade é real, tá falando pra você. Ao que eu tinha entendido isso, mas eu também fiquei confuso até se fosse essa situação. Então, eu só passei por cima, não gostei muito do papo entre os dois, ficou o chat inteiro falando beija, beija, beija. Eles eram crianças que se conheciam, que se gostavam, que não se vê há 10 anos. Seria muito estranho se isso ocorresse. Mas, ok, vamos continuando e deixando essa parte de chip do fandom para trás. Ah, importante falar que o Milo, ele agora é viciado em tinta. Ele precisa ter contato com a tinta, porque parece que senão ele vai ficando fraco até morrer. Neste momento, o Montel tenta fugir, mas eles correm atrás. E a Amelie, eu vi um problema, né? A Biamon, como eu disse, ela cresceu muito nos primeiros episódios, porque ela é um personagem que eu gosto dela, é uma coisa até importante de falar. Normalmente você acaba se conectando numa mesa, eu diria isso, que você se conecta mais com o personagem pelo que ele é e não pelo que ele faz. Parece meio estranho, parece meio contraditório, pois não é uma coisa que a gente leva para o mundo real. Normalmente a gente fala, não ouça alguém pelo que ele é e sim pelo que ele faz. Mas num RPG você acaba se conectando mais por quem a pessoa é. Eu sempre gostei da Amelie pelo jeito que ela interagia, do jeito que ela fazia suas cenas, do jeito que era a personalidade dela. Mas as ações dela nessas últimas sessões me fizeram pensar que cada vez mais a Amelie vem se tornando menos o meu personagem favorito, né? Antes ela era tipo meu personagem favorito, chegou um Vanderlei pra competir e hoje em dia eu tô achando que tipo assim, se o Goulart se mexesse mais um pouquinho, eu conseguiria falar que ele tem o personagem que pra mim é o favorito, porque o Olivier, ele tem uma personalidade legal e ele faz ações muito interessantes. Ele nunca foi, tipo, por exemplo, ele ainda sabe que ele é filho do Montel e ele meio que faz muita coisa pelo Montel, meio que. Não que ele faça muita coisa pelo Montel, mas a Melie grita muito mais com ele, de uma forma que, ok, o Montel não é uma pessoa boa. Vocês têm que lembrar isso, porque tem gente que adora o Montel, que ama o Montel, e tem gente que odeia o Montel, como a própria Biamon. Eu só entendo que o Montel é uma pessoa que tá no meio. Ele não tem lado errado ou lado certo. O Montel, ele é uma pessoa que, tipo assim, você não deve falar, por exemplo, eu vou chegar na cena que, tipo assim, o Montel, ele não é uma pessoa cuzona, ele não é um cuzão. É a melhor palavra que eu consegui encontrar pra isso. O Montel, ele é uma pessoa que ele está vazio e a gente tem que entender, ele tá vazio. Mesmo ele tendo a família, mesmo ele tendo tudo, ele nunca teve o que ele queria ser um pintor. A vida dele era ser um pintor, mas ela foi destruída por uma condição que ele teve. A família dele foi uma forma dele tentar se sustentar na vida e seguir em frente, mas ele nunca conseguiu. Do mesmo jeito que a Amélie é uma pessoa de uma família estável financeiramente e tal, e ela tem problemas. Do mesmo jeito que o Olivier é uma pessoa que está rodeada de amigos, mas sempre e se sente só. Então todo mundo ali tem um problema e não vale a pena você falar que porque o Montel fez tal coisa, ele é uma pessoa horrível nem nada do tipo, porque ele tá tentando lutar pelo que ele acredita dentro dele. Então, eu respeito ambos os personagens ali na mesa nesse momento, e a Amelie dá até um golpe baixo, né? Ela mesma falou, a Biamon, que ela falou, eu te amo, pro pai dela, só pra valer a pena jogar o teste de diplomacia, porque ela não é o certo, na verdade, é ali. Então, meio que, tipo, o certo seria o Montel jogar um teste contra a mentira dela também. Por causa que ela claramente mentiu, enquanto o Olivier não. Você via que o Olivier, ele ainda é o pai, ele quer proteger o pai. Ele, em alguns momentos da sessão, que já vou chegar, ele não queria deixar o pai sozinho com risco de vida. Mas eles convencem o Montel a não subir agora pro terceiro andar. Ia subir depois, mas eles também descobrem que o quadro da Noralma já foi visto pelo Montel. Eles retornam e vão até o quadro do piano. Depois de muita discussão desnecessária, porque tem essa questão de às vezes eles estão, vamos olhar o quadro, depois eles estão, não, quem que vai olhar o quadro, não sei o que. Eu entendi que a Amelie, ela queria olhar o quadro porque o Miguel, ele só pôde ter acesso, o Miguel barra Milo, só pôde ter acesso ao poder paranormal dele depois que ele olhou um quadro. Então, a Biamon sabia que ela tinha que olhar um quadro. Mas o Olivier vai na frente e aí tem uns problemas com o Olivier
que é mais um problema do Goulart, né? Ele tem muito pouco, ele não consegue entender muito bem certas situações ali de mistério, de resolver enigmas. O Goulart não é bom com isso. Então, uma questão que ocorre é que ele sempre falava num sentimento e muita gente não estava entendendo no chat. Você não tinha que olhar para a porta que fizesse mais sentido histórico para a campanha, que revelasse mais coisas. Você tinha que olhar para a porta que respondia a pergunta que o Selbit faz. Então, por exemplo, ele falou isso, né? O dia que você viu uma nova vida. E os quadros que tinham lá era de uma mulher apontando para esquerda e um cara apontando para direita, ou ao contrário, não lembro. Acho que era o contrário, o contrário. E uma flor nascendo no meio. Ou seja, o que era a nova vida ali? A flor nascendo no meio. Não era o cara, não era empregado, nem a empregada. Era a flor nascendo no meio. Todas tinham esse sentido, ok? Então, por exemplo, vou falar outra aqui. Ó, uma criança que não podia entrar no andar superior, que era a Lívia, né? No andar 3, no piso 3. Era a Lívia, ela estava frustrada. E esse foi o sentimento que ele perguntou. Frustrado. Ele estava frustrado de não poder de entrar. E outras opções era tipo um cara lendo uma carta. E, por exemplo, também tinha aqui uma pessoa ensinando crianças a pintar. E era quando ele ensinou uma coisa nova para alguém. Quando ele ensinou algo para alguém que fez ele se sentir importante. Então, era tudo isso que ele tinha que seguir. Ele tinha que seguir a palavra, encontrar a pergunta, encontrar ela dentro das portas. Então, eles encontram ali a chave, se eu não me engano, foi a chave do ateliê que eles encontraram nesse momento, ou foi a chave velha. Não lembro se foi a chave. Não, foi a chave velha. Eles encontraram uma chave velhinha e tal. Então, vamos só continuar aqui. Nesse momento, eu vi uma coisa no chat que depois de um tempo, que a Gabi falou depois de um tempo, o bicho invocado por água. Tá, beleza, faltou acento aqui. Cavalcante morreu no mar e o sangue do Bartô tava vindo. E o sangue do Bartô tava vindo da privada. No caso, tava indo pra privada. Se começar a chover, ele pode ser invocado a qualquer momento. Tá bom, o cara não sabe escrever. Vamos lá. Ele veio com essa teoria e depois a Bárbara faz essa mesma teoria, mas não faz sentido porque a criatura entrou na privada depois, não fazia sentido essa questão. A criatura saindo no mar faz um pouquinho de sentido porque a Gabi ela já tinha visto em um dos sonhos dela uma criatura saindo ali do mar perto do farol, mas não fazia muito sentido esta questão. Vai que a criatura, sei lá, tem problema com água, já que fogo não a destrói, vai que água destrói essas criaturas. Afinal, elas são tinta. Então foi isso que eu pensei. Se as criaturas são tinta, quem sabe a água seja o problema dela. Então, o Selbit teria feito uma questão de, no segredo na floresta, o fogo derrotava eles. Agora, no segredo da ilha, a água acaba com ele. Então, pode ser um pouquinho disso. A criatura, quem sabe, sair para fora e tomar a chuva, ela acaba se enfraquecendo. Uma coisa interessante que eu acho importante falar mais uma vez, não é vindo a defesa do Montel, mas mostrando que o Montel não é só um cara escroto. Ele fala pro Olivier que vai ficar tudo bem. Ou seja, ele conta pro Olivier ali meio que tipo assim, não se preocupa, não tenha medo, não tem nada, sabe? Tipo, vai ficar tudo bem. E é aquela questão, ele tá tentando proteger os filhos. É do mesmo jeito que a Biamon fala que ela tem todo o motivo pra deixar só o Montel morrer, ela ainda tenta salvar ela várias vezes na ascensão. Do mesmo jeito que o Montel, ao mesmo tempo que tenta dar medo em todo mundo e fala essa questão de que a família não deixa ele completo, ele ao mesmo tempo tenta salvar ali o Olivier em questão de fazer ele ficar mais calmo, apertar a mão dele, meio que eu gostei dessa cena, mostra que tipo assim, o Montel não é só um preto no branco, um vilão que trouxe todo mundo pra morrer não. Mas nesse momento o Milo começa a gritar com o Montel. Eu gosto que a Amelie dá uma defendida nele nesse momento, porque, cara, eles estão gritando com o Montel numa questão meio que tipo assim: você pode ter matado meu pai, você pintou, você é um safado e tal. E ele começa a tentar fugir de novo, encontra a Lívia zumbi. Eles acabam com a Lívia zumbi rapidamente, mas o Montel é atingido. Então eles dão uma curada ali no Montel, deixam ele preso com as algemas, mas ele ainda estava vivo. O Sabat até falou que ele poderia só ter matado o Montel, mas ele preferiu deixar ele vivo. Eu acho que foi até para poupar a sanidade da galera, porque a galera já vai tomar muita sanidade depois de um tempo. Então, acho que ele quis poupar a galera de se ferrar na sanidade. Então, nesse momento, eles encontram a chave do ateliê, se eu não me engano, nesse momento eles encontram a chave do ateliê e um papelzinho que falava para ele pintar, ou seja, o Montel que
fez uma coisa ou outra, né? O papel, o negócio, ele tinha duas interpretações, né? Uma coisa é, alguém trouxe uma lata de tinta para o Montel e deu esse bilhete para ele. Também trouxe alguma coisa que é um instrumento. Trouxe a chave e trouxe um instrumento que eu esqueci qual era o nome, que é um instrumento de pintura. E ele fala que você vai ter que fazer o serviço. Nesse momento, vem duas coisas. O serviço era pintar, porque ele deu um balde de tinta, ou o serviço era matar o, é, o Bartô. Porque pra mim faz sentido ser ambos os dois. O balde de tinta poderia ter a tinta que derrete. Então ele pode ter ido e derretido a cabeça dele ali e ter colocado o quadro no lugar. Por isso que tem a digital dele. Mas ele também poderia ter pintado e depois colocado o quadro no lugar, o que eu não acho que faz sentido. O Montel, ele não ganhou a habilidade de pintar os quadros. Ele não estava sendo possuído pelo demônio, porque muita gente estava pensando, que foi uma coisa que eu disse na minha análise passada, não adiantava fazer teoria, porque não ia ser a teoria. Muita gente tinha a teoria de que o Montel era dominado pela criatura e ele conseguia pintar. Não, não era isso. Pode até ser, mas não me parece ser isso. Traziam para ele o quadro e ele colocava no lugar. E quem sabe ele matava a pessoa ou a criatura saía do quadro, que foi o que Montel disse, mas ele podia estar mentindo, e matava a pessoa. Então o que pode ter sido? Vamos lá. Ele pegou o quadro, matou o Bartô e botou o quadro do lado. Ou ele pegou o quadro, botou o quadro lá, a criatura saiu e matou ele. E matou o Bartô. E depois voltou para dentro do quadro. Pode ter sido um ou outro. Não tenho certeza ali. Mas são as melhores formas ali que eu consegui de interpretar essa questão da carta. Aí nessa carta também falava, fale por aí que vai todo mundo morrer amanhã. Para criar pânico, logicamente, para afinar a membrana. Uma questão é que a Biamun, né, em questão, mas muitas pessoas também estão teorizando que o elemento dessa criatura que a gente vê possa ser medo, pode ser sim, mas a galera fala por causa que era para gerar pânico. Mas todas as criaturas, independente do seu elemento, elas precisam do medo para afinar a membrana. Então, independente do medo ser o elemento principal, quer dizer, um elemento que tem todos os elementos juntos e tal, é meio que todas precisam de medo para acontecer. Então, o medo é, digamos assim, a fonte que precisa para todas as criaturas poderem ser possíveis de aparecer. Mas o que eles fazem é o seguinte, eles sobem no terceiro andar, encontram uma seringa, que depois eu falo, eles vão até o quarto de hóspedes, que era o quarto onde o Constantino ficava, pois o Constantino agora utiliza a cadeira de rodas e não teria como ele ficar descendo de piso, então ele só vive na parte de cima, ok? Então eles dão uma olhada lá, vem uma carta do Constantino e prova mais uma vez que o Constantino, ele não, até onde parece, ele não queria a morte da Noralma, ele amava a Noralma, ele não queria a morte dela de jeito nenhum, foi algo que aconteceu ali onde ele nem tem culpa, mostra ali também que tinha uma mala, eles destrancam a mala e eles descobrem uma arma mágica ali de energia que fica com o Vanderlei. E eles também encontram um papel que eu vou falar dele um pouco mais para fim da análise, mas é um papel que fala sobre reencontrar Tenebres e a Ordem de Caçadores reverenciados, blá 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 blá. Era um nome muito grande que era do Angelo de Amadeu Moretti, ou seja, os Moretti possivelmente era uma família, ou pelo menos um antecessor da família dos Moretti, foi da ordem, de uma outra ordem antiga, então mais uma ordem para conta de ordens que a gente conhece, ok? Então vamos lá. Então vamos lá, eles descobrem isso, vão até o quarto, vem um quadro que estava lá, que era o quadro de uma criatura olhando no espelho, né? E meio que aí vem a questão se aquele é ou não o Constantino. Me veio pensar que aquele é o Constantino, que é uma criatura com um pano, meio que ela levantando o pano pro espelho e vendo que o rosto dela tá derretido, o rosto dela tá derretido. Faz sentido que seja o Constantino, porque o Constantino continua sumido. Então, quem sabe a criatura é o Constantino. Não sei. E olhando nisso, eles têm uma visão, eles lembram do dia que o Cavalcante morreu. Não é exatamente o que eu tinha pensado, mas é semelhante, que o Cavalcante ele subiu no segundo andar, tomou uma porrada, caiu, e depois o rosto dele foi derretido, colocado na praia de uma forma que ficasse bonita, e aí pintaram o desenho lá. Ou seja, foi mais ou menos a minha questão ali de teoria de que ele não morreu na praia, o corpo dele foi pego no terceiro andar, ele foi arrastado até o local,
E aí que aconteceu tudo. E eles descobrem que quem fez isso foi o Barnabé. E aí é a parte que eu sempre falo, né? O RPG do Cellbit não adianta eu teorizar, porque chega no final e alguém mete uma dessa. E que é o Barnabé, uma pessoa que ninguém tinha como desconfiar, porque eles nunca encontraram nada que fizessem desconfiar dele. O máximo seria se alguém tivesse, naquele dia que entraram no quarto da Amorinha, eles tivessem investigado e descobrissem o porão, ou eles descobrissem o que tinha no quarto do Barnabé, mas eu acho que dificilmente o Cellbit deixaria isso acontecer, mesmo se eles trouxessem um número muito alto, por causa que senão ia estragar boa parte daí. Mas eles descobrem que é o Barnabé culpado disso tudo. Ele, no passado, ele viu o Constantino, e depois que ele viu o Constantino, ou antes, ele já nasceu com isso, mas é o que eu entendi foi depois, ele perdeu a capacidade de visualizar rostos, então ele não consegue visualizar o rosto de pessoas e ver diferenças, então ele acaba vendo diferença no corpo, na roupa que a pessoa utiliza. Eles descobrem a senha da maleta do Cavalcante, vão lá, abrem ela, tem um dispositivo que eu achei muito estranho, é um dispositivo que faz eles verem o afinamento da membrana. Por que ninguém nunca usou isso em Ordem Paranormal? Isso facilitaria muito a vida da galera. Ou não, né? Porque normalmente você vê a membrana afinada, então meio que tanto faz. Mas dá para, ao que eu entendi, pedir uma ajuda da Ordem. Ele aperta lá um botão e pede ajuda ou não, não sabendo se o sinal estava com interferência, já que estava chovendo. E eles decidem, não, vamos correr logo para a vila porque tá dando problema por lá. Eles lutam no caminho contra o pai do Milo versão zumbi de sangue. Ele ataca a Bárbara, mas ele é facilmente até que derrotado, deixando cicatrizes no rosto da Bárbara, meio que de queimadura. E eles seguem até a vila, dão uma olhada no quarto da Amora e descobrem que ela tem um calabouço. E nesse calabouço, nesse porão no caso, né, alguém estava ensinando ela a desenhar a criatura, ok? E tinha alguns desenhos mais antigos, possivelmente do Barnabé. Então o Barnabé ensinava a Amorinha a desenhar o rosto da criatura. E depois eles vão lutar contra o Cavalcante Zumbi. Eles destroem ele até com facilidade. O Otávio, eu gostei. Ele meio que, tipo, ele tentou salvar o Evandro. Então ele meio que ficou atirando na criatura e correndo pra trás, chamando a criatura pra cima dele. Ele toma um ataque e nem morre. Então eu gostei. O Otávio, no caso. Ele tá vivo. Isso eu gostei demais. E eles começam a conversar ali com a Návia, aí eles derrotam a criatura, logicamente. Começam a conversar com a Návia sobre a questão, conversam com o Evandro. O Cellbit, pra o Evandro não valer tanto a pena, né? Porque se o Evandro falasse alguma coisa, possivelmente todo mundo ia acreditar no Evandro. Ele faz com que o Evandro desmaie e eles decidem todos, depois de muita conversa, ir para a igreja para finalmente convencer a galera a parar. A parar, tipo, meio que convencer que. Mas eles vão todos pra igreja depois de muita conversa aleatória. E eles convencem a galera, bom, vamos fazer a galera entender que o Barnabé é uma pessoa do mal. E eles chegam na igreja e começa alguns diálogos. Ao que eu entendi, o que o Cellbit ia fazer inicialmente era que todo mundo ia entrar na igreja e aí ia ter um diálogo para convencer que o Barnabé era uma pessoa ruim, contando os segredos deles. Porque o Barnabé ele já tinha convencido que ia abrir a porta. Ele falou, beleza, ok, gente, a gente vai deixar você entrar. Só que aí o Vanderlei começou a falar algumas coisas, e aí o Barnabé falou, não, ele é a criatura, eles são a criatura. E aí eles tinham que contar os segredos dos personagens. Não vou entrar aqui em qual segredo é qual, mas tipo, um cara, ele apostava, e era um cara que ninguém nunca tinha nem falado com ele na mesa. O outro roubava. A outra era lésbica. O outro gostava do Milo, o outro gostava do Miguel como amigo, tá? Antes que o chip comece. E tal, cada um tinha seus pensamentos e tal, e cada um tinha um segredo. Então, esse é o segredo na ilha, não é só um, todo mundo tem um segredo. E realmente, eu vou botar aí na tela, porque eu não tenho como puxar aqui agora, mas logo no começo, quando eu comecei a fazer os vídeos, vocês mandavam as teorias de vocês, uma pessoa falou que acha que todo mundo tinha um segredo. Eu até falei que não todo mundo, mas quem sabe um ou outro. Mas todo mundo tinha realmente um segredo. Eles conseguem conversar com poucas pessoas para ir até a porta, mas a maioria vai até ela e começam a meio que ajudá-los. Mas nesse momento o Barnabé revela uma pintura que estava nas costas dele, ao que eu entendi, ela é uma pintura bem grande e tal, que era uma pintura da criatura, e começa a sair o Devorador de Rostos. E vai todo mundo morrer. Bom, então agora vamos lá. Eu tenho algumas coisas a falar,
já acabamos praticamente a análise, mas eu vou falar algumas coisas do que eu acho que o próximo episódio vai ter. Primeiramente, me vem visualmente que aquela criatura não vai ser parada com bala, mesmo com a arma de energia nem nada, porque não faz sentido. Ela é grande demais, ela é forte demais. O medo que ela gerou é muito grande em muitas pessoas de uma ilha, mas um medo muito grande foi gerado ali, então ela se tornou uma criatura muito poderosa. Se eles simplesmente derem tiro nele e matar, vai ficar uma coisa estranha. Porque, como eu disse, como eu tava pensando, eu não quero dar spoiler, mas tipo assim, no Segredo na Floresta, o boss final não é morto por tiro, não. Os jogadores fazem um bagulho muito grande para conseguir derrotar ele. E esses jogadores nessa mesa, digamos assim que eles estão em nível mais baixo do que as pessoas de O Segredo na Floresta. Então, me vem, lógico que a situação é diferente, a criatura é diferente, mas me vem assim na minha mente de que não dá pra parar aquela criatura com bala, não vai ser no tiro, no poder da energia. Eles vão ter que fazer outras coisas. Por isso que eu fico pensando na chuva. Possivelmente a chuva pode enfraquecer a criatura. Tem a caverna, que eles não sabem o que tem dentro da caverna. Quem sabe destruir a estátua da criatura também fraqueje ela. Quem sabe alguém se sacrificar olhando para aquele quadro sozinho e meio que absorvendo a energia daquele quadro, que é o quadro que tem a criatura pintada, possa resolver isso tudo. Eles pensaram tipo, eu não acho que adianta matar o Barnabé, por exemplo. Não acho que se matar o Barnabé finalmente vai acabar. Eu acho que a criatura mesmo vai acabar com o Barnabé. Eu acho que ela vai pegar e vai sugar ela. Aquele clássico de uma pessoa invoca uma criatura e logo depois é morta por ela. Que agora ela tá solta, ela tá forte, ela tem muitas pessoas pra matar. Eu acho que meio que ferrou pra todo mundo que tá lá dentro. Eu acho que poucos vão se salvar. Tipo, a Morinha vai se salvar, eu acho. E a mãe dos Florence, quem sabe. E eles vão meio que fugir por ali, correndo, pulando, quebrando janela, tirando as coisas da frente. Lógico, o Selbit falou, as janelas são barricadas, então pode ser que dê problema. Mas eu não acho que vai ser na bala que eles vão derrotar essas criaturas. Eu acho que vai ser tipo 4 horas de sessão com eles fugindo da criatura, se escondendo e a criatura tentando pegar cada um. Quem sabe a ordem chega no final e salva todo mundo. Mas eu não sei. Eu não acho que todo mundo vai morrer. Tipo, morre todo mundo na ilha e o Selbit termina a sessão falando que chegou uma galera da ordem e eles derrotam a criatura. Ou a criatura vai, que ela nem exista mais quando eles cheguem. E meio que, pronto, finalizamos o RPG por aqui. Eu não acho que vai dar legal, porque a criatura vai fazer kill muito rápido. Se for assim, eu acho que ela vai fazer muito fácil. Pega, mata. Eu acho que eles vão fugir realmente, encontrar uma forma de derrotar ela. Ainda falta o quadro que tá lá no local do Celestino. Que possa ser que ele tenha uma solução. Pela criatura também ser grande, eu vejo que vai ser uma cena visualmente legal deles tentando fugir da criatura, ela destruindo árvore, destruindo casa, quem sabe derrubando o farol. Seria uma visão interessante, mas ao mesmo tempo eu penso que vai que ela sai pra chuva e ela se enfraquece. Não sei. Mas só sei que tá bem difícil a situação para todo mundo com relação à próxima sessão. E o que eu vim falar que essa temporada pode não fazer sentido. A questão que eu já falei é que a próxima sessão possa ser um desastre, né? Ela pode ser um desastre de todo mundo morrer e acabar não saindo tão legal o final da sessão. Ou pode ser que, porque eles não têm nenhum dispositivo, nenhuma forma assim aparente de matar as criaturas, eu acho que eles não vão conseguir entender rapidamente como fazer isso. Mas o que importa é que a próxima sessão pode ser problemas. E agora, sobre a temporada, eu venho assim, tipo, temporada ela foi legal. Eu sou uma das pessoas que gosta dessa questão, tipo, o último episódio pode salvar uma série, por exemplo. E eu acho que teve vários episódios desses 7 episódios que a gente teve até agora que foram bons. Eu diria que 3 que foram sensacionais, assim. E os outros que foram medianos e 1 ou 2 que foi fraco. Mas assim, é um spin-off que no vídeo, quando o Selbit fala do spin-off, ele utiliza a palavra de resolver mistérios que nunca foram resolvidos da trama. E eu ainda não vi nenhum ser resolvido. A única palavra que a gente ouviu, que já ouviu em outra mesa, foi Tenebres. E mais nada. E a gente não sabe o que é Tenebres e nem vai descobrir nesse RPG aqui. A Ordem dos Caçadores só fez com que a gente criasse mais uma coisa. Quem era essa Ordem dos Caçadores? Quem é a família Moretti? Só fez a gente se perguntar quem eles eram. No Segredo na Floresta, se eu não me engano, teve 2 pessoas que fugiram. Eu não lembro
não lembro, mas tinha duas mulheres que fugiram, né? Uma mulher e sua filha. E muitos teorizavam que ela poderia ser a Mora, né? E eu acho que não, também. A gente não viu tempo ainda sendo tratado nesse RPG, porque a gente não sabe se a ilha ela tá sofrendo algum poder temporal. E eu acho que é um possível solução pro próximo episódio é a ilha tá sofrendo alguma questão temporal que eles ainda não descobriram. Eles não sabem como tá o mundo lá fora. Mas assim, esse spin-off, ele tá valendo a pena. Quer dizer, não sei se ele tá valendo a pena, mas ele não é complementar. Ele não ajuda, pelo menos até o episódio 7. E se só o 8 ajudar, eu vou achar algo lamentável. Ele não ajuda a fazer uma das questões que ele foi proposto. O RPG foi proposto também para ajudar a resolver mistérios que eles não tinham resolvidos em outras das questões. Encontrar respostas de outras séries do RPG, de outras temporadas. E isso não ocorreu. O que o Selbit fez foi o que eu gostaria que ele, no mínimo, tivesse apresentado dessa forma. Eu quero fazer um RPG, então a gente vai ter um RPG que não tem nada a ver com as outras temporadas. Você não precisa ter assistido a temporada anterior. Ele não vai resolver coisas da próxima temporada, não necessariamente. Uma não necessariamente vai se interligar com a outra em várias questões. É, é, mas eles existiram no mesmo mundo e tal. É tipo um filme spin-off mesmo. É um spin-off. A gente só ganha mais dúvidas a cada episódio que passa. Mas é isso, eu acho que a gente pode ficar por aqui. Eu acho que não tem mais nenhuma questão a se tratar com relação a essa sessão. E eu acho que é isso. Como já falei minhas análises dos personagens, o que eu tô achando da queda do personagem da Amélie, o que eu tô achando do ressurgimento do personagem do Olivier, mesmo que seja numa questão de que o Goulart não é tão bom assim em certas situações, mas faz parte. O Vanderlei se mantendo tipo, firme como sempre. E o Milo e a Bárbara sendo os personagens que eu mais me distancio. Mas é isso. O RPG do Subs tem sempre seus prós e contras. Então é isso. Aqui quem vai falando com vocês é o Lúcio, o seu narrador. E fui.